Esse é um vídeo sobre a realidade da guerra, a mais pura realidade do que é a guerra, movida pela coragem e heroísmo no sonho dos homens, mas alimentada pelo ódio, tristeza e a capacidade de arrancar violentamente as esperanças do mais bravo dos soldados. As tantas verdades nessas imagens mostram o que há de melhor no ser humano e que o Senhor da Guerra não se preocupa com bravura, bondade e heroísmo. Tudo são apenas palavras que alimentam os conflitos e só são retribuídas pelo próprio ser humano, quando agradece ao soldado por seus sacrifícios, quando o irmão da trincheira sorri ainda vivo depois de salvo pelos companheiros, quando se respira aliviado por mais um dia com o coração batendo depois dos bombardeios. Essa é a história de um soldado chamado Taras, um homem que correu contra o tempo e as expectativas com uma única intenção. As trincheiras de Avdivka esfriaram cada vez mais no fim de 2022. Se o inverno sugava o calor da terra, os bombardeios devolviam momentaneamente com fogo e violência. Pouco se falava da cidade nas notícias. Bakhmut ainda era a estrela do conflito. Entretanto, havia outros locais que colhiam a vida humana em campos férteis. Essa cidade, ao leste da Ucrânia, era um desses. Ali, os combates proliferaram e se viveu a história do que o ser humano é capaz. Aconteceu em outros locais, mas naquela trincheira, no rumo de Avdivka, tudo foi gravado. A guerra é um mar de tristeza, onde ondas de violência tentam afundar constantemente navios feitos de coragem. Os ventos fortes passaram pelos rostos dos homens, deixando-os cada vez mais lívidos de medo diante do terror que se adensava dia após dia na Ucrânia, vendo seus irmãos de guerra perecerem ou serem retirados de batalha com corpos ou almas dilaceradas. Esse é o relato gravado de um homem que navegou pelo mar da tristeza, desafiando os ventos tempestuosos com o objetivo de salvar companheiros perdidos nas ondas terríveis do Mar da Morte. Taras ouviu no rádio a notícia sobre seus irmãos feridos. Incomodado, sentou-se na trincheira com a arma na mão, ouvindo as granadas dos AGS russos caindo perto. Os gritos no rádio pedindo por ajuda se misturaram aos estouros dos tiros no meio das árvores. Logo à frente, Vitya, com a metralhadora repousando sobre a terra, se virou para Taras. Tá pizda, 2 300. Tá. A impaciência cresceu ao ouvir as próprias palavras. Вить, йдем по посадці. Йдем по посадці, їбать, пацани нас. As pernas se movimentaram, chamando Vitya para seguirem pela linha de árvores. Outros companheiros observaram aflitos, preocupados com o inimigo se aproximando. Taras deixou o RPG na trincheira, levando apenas a M4 para qualquer necessidade, enquanto Vitya seguia com a metralhadora para suporte. Os carregadores estavam cheios de munição 5.56, prontos para servir ao país e uma irmandade que tornava aquele momento único. Os sons dos disparos dos russos ainda eram fracos, mas era certo de que aquele volume aumentaria em seus ouvidos e faria tremer seus corações. O medo era parte da vida do soldado, principalmente quando as ondas russas se avolumavam na direção deles. A tensão fria permeava a trincheira, preenchendo as valas com a nítida sensação da perda de vidas, memórias ou da integridade da alma do soldado. Afinal, a guerra dilacerava tudo. Fogo surgiu pelas defesas, iluminando entre as árvores no meio do som dos tiros. A decisão de sair da proteção alteraria o destino de Taras para sempre. Seu intuito era o que os cínicos chamariam de uma inteligência duvidosa e dos quais os covardes fariam piadas sentados em sofás. O fogo russo gritou e se iluminou entre as árvores, chamando sua atenção. Ele se encolheu, mas continuou seu caminho, ouvindo no rádio a urgência dos colegas na linha de frente e como os cães da morte estavam a farejar os soldados feridos.
O mesmo fogo que dilacerava também forjava. Se não havia amizade, havia irmandade. Não era simplesmente gostar de uma pessoa ou ter afinidade com ela, vestir o mesmo uniforme, ter suas vidas em risco com as explosões de granadas e artilharia, ouvir as munições inimigas zunindo sobre suas cabeças enquanto as vozes gritavam no rádio. Isso era irmandade. Era saber que havia um irmão de guerra junto de si. Foi o que fez Tara sair da proteção, sabendo que havia laços que foram amarrados por punhos fortes, calejados por segurar um rifle ou por cavar uma trincheira. Precisava encontrar seus irmãos que estavam acuados diante dos russos. Quando um RPG explodiu no meio das árvores, a mente tentou lhe avisar, mas o coração derreteu o gelo do medo e fez as pernas seguirem. Um estouro na mata o fez se jogar no chão. Aliviado, ele se levantou, ainda pensando nos companheiros à frente. Os barulhos dos tiros ficaram cada vez mais intensos. No horizonte, a destruição marcou a presença com fogo, seguido de uma fumaça que continuou demarcando um alvo. Algo do lado russo, talvez um blindado, foi explodido no campo, o que lhe deu forças para continuar seu caminho. Ele não enxergou os inimigos, mas a presença perceptível apenas pelo som mortífero da pólvora explodindo o fez parar. Medo, memórias da família, lembranças do tempo de paz travaram seus pés. O que encheu de energia seu coração e bombeou o sangue para as pernas se moverem foi a irmandade. As explosões surgiram repentinamente, captadas apenas pelo canto dos olhos enquanto ele buscava o objetivo. Os sons do rádio eram de preocupação. As vozes gritavam, avisando que os russos não paravam. O ucraniano passou entre os galhos secos, respondendo a seus irmãos e preocupado com aqueles perdidos adiante. Outro RPG estourou no meio dos galhos, na direção dos russos. O inimigo estava cada vez mais próximo. O senso de urgência tentava o impelir para a frente, mas o treinamento e o instinto de sobrevivência o faziam ser cauteloso, se abaixando à margem da linha de árvores. Algo explodiu tão perto que o fez ouvir a morte esfregando ansiosamente as mãos esqueléticas. Ele continuou mesmo assim, sabendo quando se abaixar e ouvindo as granadas agora iluminando seu caminho durante aquele amanhecer macabro. A necessidade de se movimentar rápido aumentava à medida que ouvia os chamados do rádio. A ampulheta da trincheira não tinha a forma de vidro da areia que descia, mas das munições passando pelo cano ou do sangue que escorria por uma ferida aberta. Era o que seus companheiros à frente viviam. Taras aumentou a velocidade, vindo uma fagulha no horizonte e temendo o pior. O fogo era de algo sendo atingido, e os cães da morte deveriam ter sentido o cheiro da dor e ouvido os primeiros murmúrios de despedida no ar. Ele precisava ser rápido para encontrar os irmãos. A sensação de urgência apenas aumentou. Os passos o aproximaram dos colegas, mas ainda não eram o suficiente na velocidade que seu coração queria. Eles precisavam dele. Seu tempo se esgotava, contado com precisão por cada projétil que deixou os carregadores. Давай, давай, давай! Os dois ucranianos deitados, cobrindo um dos flancos da linha de árvores, alertaram sobre os riscos. Бачу, бачу! Я бачу вас! Де 300? Де 300? Бачу! А? Є! Пацани! Ми добрались! Ще треба люди! Давай, я полізу. Сука. Ромчика, сука. На. Давай.
eles avisaram rapidamente que 2 feridos estavam adiante. Taras entregou seus carregadores pensando em como chegar a Roma, o primeiro e mais próximo dos feridos. Seus colegas avisaram que dariam cobertura para a insana tentativa de salvar o irmão acuado pelos russos à frente. Gritou para Vitya se aproximar com a metralhadora. Seu fogo de cobertura seria essencial. Да пулемет нахуй! As mãos, já machucadas pelo frio pelos galhos secos, tocaram o solo congelado, impulsionando o corpo na direção do irmão. O coração ressoou no ritmo do medo e da coragem, trocando os tons enquanto se aproximou. Roma ficou na linha de visão, o que o fez emitir uma pergunta esperançoso no meio de todos os tiros. Рома, ты живый, блядь! Ele finalmente estendeu o braço para tocar o amigo e sentiu ali os últimos suspiros daquele que fora resgatar. E ao tocar aquele cujo odor os cães da morte sentiram, ele despertou a atenção do ceifador. O fogo de supressão o atingiu com um ricochete que faiscou, anunciando a chegada para a visita mortal ao corpo de Taras. Aquele disparo fez a morte salivar entre as mandíbulas brancas e caminhar para o recolher. A visão começou a escurecer, enquanto se movia, com o corpo tentando entender, no meio da dor e da perda de sangue, qual seria seu destino. Taras avisou no rádio a situação, mas em sua alma já compreendia qual era o seu caminho, o de Roma e do último ferido que nem chegara a vir. Вот моя история и закінчена. Я дуже важкий. Em algum lugar, um ponto final foi colocado em um livro. Quem o lesse poderia interpretar as decisões de Taras como quisesse, mas a grande verdade era que muitos julgariam o fim daquela história com cinismo ou críticas destrutivas, afirmando por motivos variados suas escolhas. Dentre esses mesmos, haveria muitos que, estivessem eles vivendo a história de Roma, veriam as decisões de Taras com outros olhos. O soldado chamou por ajuda. A voz enfraquecida era carregada de dor, misturada ao som dos tiros dos russos que aumentavam cada vez mais. O soldado rolou na terra fria, tentando se reposicionar e ter forças para voltar aos amigos, mas o mundo foi se tornando cada vez mais escuro. A farda da qual se orgulhava, a mesma que Roma vestia, a roupa que lhes dava a sensação de unidade e os diferenciava do inimigo à frente, se umedeceu com o vermelho que era comum a todos os homens do mundo, não importando o líder que tivessem ou as ordens que cumprissem. A escuridão foi se tornando uma presença mais forte e a dor começou a se transformar em um calor difuso que desapareceu juntamente com a luz que seus olhos não captaram mais. A câmera foi achada mais tarde e as imagens foram parar na internet com a marca de uma agência de notícias russa. Foi desse modo que viralizaram, sem registros conhecidos que não tivessem esse símbolo que demonstrava um destino único para Taras, Roma e o terceiro ferido. Aquela trincheira no rumo de Avdívka foi perdida, com mais vidas ucranianas e russas se esvaindo à medida que o dia começava. A própria guerra nunca recompensou o homem por suas boas ações ou intenções. Somente os corações de quem esteve em batalha ou quem já foi defendido pelo sacrifício dos combatentes puderam reconhecer o que o campo de batalha nunca retribuiu nem nunca retribuirá. O fogo que forjava irmandade e coragem o fazia como um efeito colateral de sua intenção amarga de destruir. Я